Oi, pessoal, dia 1º de dezembro de 2022, vamos analisar hoje o mini índice do dia 30 de novembro, né? Temos alguns pontos de controle que deixamos aqui no vídeo anterior e também essa marcação aqui do 15 minutos, ó. Esse aqui é o 15 minutos, vou botar aqui, qual marcação seria essa aqui, ó? Seria esse grande volume aqui, ó, esse enorme volume, que jogou o preço para baixo, e aí ele voltou para testar aqui na região, e eu deixei marcado, porque é de extrema relevância, tá? Ó, se observarem, é o maior volume de, desses dias, né? Desses dias. E aí, o que que eu faço? Eu marco ele, e aí eu estendo. Vamos estender aqui, ó, vou deixar no 1 minuto, vou voltar para 1 minuto, e aí irei estender. E aí eu vou deixar aqui até o dia 30, o final do dia de hoje, que eu fiquei monitorando ele na sala com o pessoal, tá? E aí o que que acontece, tá? Ontem, na revisão, eu acabei confundindo meus trades, né, durante a revisão, mas eu tive um compromisso às 10h30, então eu operei aqui pela manhã. E o que que o índice fez? O índice abre um gap de alta, tá? 300, 400 pontos. Ele vai novamente ao topo dessa marcação, daquele candle de 15 minutos, ó. Ele vai aqui nesse topo. E o que que acontece aqui? Aqui, o fractal, ele já sai da frequência totalmente, observe, nesse ponto aqui, tá? E aí aqui ele volta, faz um candle branco, volta aqui na região de retração, volta nessa região de retração aqui, ó. E aqui foi uma primeira venda, né, saindo mais ou menos nesta região aqui. E aí depois, o que que ele faz? Ele tenta fazer um ABC, não consegue, vem nessa região, tá? Eu fiquei olhando esse candle aqui, essa região desse candle aqui, ele não consegue superar, tá? Eu fiz a outra venda aqui, e aí eu peguei o movimento até mais ou menos essa região aqui. Eu devia ter colocado aqui, tá? O alvo, mas tudo bem. Saí aqui, depois praticamente não fiz mais nada durante o dia, porque eu tive que sair, tive um compromisso médico. E aí, mas depois que eu voltei, era mais ou menos 2 da tarde, umas 2h30. E tudo isso aqui já havia acontecido. Mas interessante é o seguinte, eu quero mostrar para vocês. Daquela marcação que fizemos do candle de 15 minutos, olha que interessante. No início da manhã, fractal. Bate na extremidade, fractal. Bate na extremidade, fractal. Aqui, fractal. Volta para testar sem volume, que daria uma venda. Muito interessante, tá? Ia pegar uns pontinhos aqui. E aí, novamente, aqui ele volta a testar aqui, o fractal sai da frequência. E aqui ele forma um range, ó, aqui dentro. E aí eu voltei mais ou menos nesse horário aqui, ó. Voltei mais ou menos nesse horário aqui. E aí tava essa consolidação. Até falei com o pessoal da sala para pegar essa venda, pegar essa vendinha, né? E aí o pessoal pegou. E aí ele fez essa consolidação aqui, ó.
Nessa consolidação que ele fez aqui, nessa consolidação, eu fiquei observando, observando, notei que esse cara aqui, ó, não deixava o índice subir, batia nele, e aí na sala lá, quando o índice fez esse candle branco aqui, ó, rompendo toda essa região aqui, ó, rompendo toda essa região do range, comentei com o pessoal da sala. A probabilidade de fazer o movimento para baixo agora é muito grande. E aí ele faz o candle amarelo, volta para testar aqui na região e vai embora. Não peguei esse trade, tá? Mas eu vi, mas não peguei. Mas foi bem, um trade muito bonito. É que eu estou focado ainda em ABCs, tá? Essa leitura de rompimento de range eu estou adquirindo agora. Então, estou apenas mais na leitura, mas creio que daqui a um tempo já estarei fazendo esse tipo de operação também, tá? Mas o meu foco maior é expansão e retração. Mas a gente, com o tempo, começa a analisar ao todo, né? E vai ficando cada vez, ah, melhorando cada vez mais, né? E aí ele faz toda essa pernada. O histograma, tá? Totalmente fora da frequência. Fractais também fora da frequência. Candle fecha acima, daria uma compra aqui, ou então esperaria, aqui, ó, volta para testar na região de 50,61 e vai embora. Uma ótima compra aqui também. Então, e aí teve essa região que foram notícias, tá? Algo assim, ontem, quarta-feira, dia de notícia, que teve um pouco de volatilidade. E observam que interessante, ó. A notícia começou exatamente nessa região. Ele fica volátil, faz o que ele quer, pega a liquidez e depois volta no mesmo local praticamente e continua o movimento normal dele. Então, por isso que é bom sempre ficar atento a notícias, tá? E para não pegar toda essa volatilidade. Porém, assim, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, o índice ele já mostra uma direção e aí a, geralmente com a notícia fica um pouco mais rápido, né? Mas eu prefiro ficar fora durante as notícias. E aí ele vem e fecha acima. Agora ele fecha acima daquele candle dos 15 minutos. Se colocarmos aqui em 15 minutos, o índice fecha acima dos 15 minutos, acima desse grande volume aqui. Porém, em tempos gráficos maiores, 30 minutos, vou dar um diminuir um pouco. Ele ainda tem muita coisa para passar. Tá numa. Ele pode estar em uma tendência de alta. Para mim, ainda está lateral. Tá? Tá lateral, está lateralizado aqui, porque ele tem algumas regiões aqui para passar. Mas está lateral, trabalhando acima dos volumes. Tá? Isso é bom, mas ainda está, para mim, ainda está numa lateralização. Tá bom? Para hoje, dia 1º de dezembro, nós temos esses pontos de controle, lembrando que não são indicações de compra e venda, tá? São apenas linhas, tá? Ponto de possíveis defesas e estudos, tá?
E aí são o 108.550, 109.800, 111.350, 112.450 e 114.200 pontos, tá? Espero que tenham gostado. Se puderem, curtam, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal. Temos na descrição do vídeo o grupo do Telegram, tá? Que lá postamos algumas análises, postamos o link das revisões do Mininx toda segunda, quarta e sexta, tá? E fiquem à vontade para entrar. Então, é isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.